Melhor noite, graça e paz a todos vocês, bem-vindos ao nosso canal. Estamos juntos aqui mais uma noite, numa live, para compartilhar de mais uma porção do Evangelho da Graça de Deus. Nós temos alguns temas a serem tratados e iríamos começar logo na segunda quinzena de fevereiro, e com todo este assunto de pandemia, de decreto, nós não tratamos. Nós íamos falar do filho da perdição, íamos falar do arrebatamento da igreja, do fim apocalíptico. Só que como houve esta pandemia e nós acreditamos que este é um momento de encorajar a igreja de Cristo, é um momento onde as pessoas, em especial aqueles que não têm a sã doutrina estabelecida na sua mente, então é um momento de turbulência. Por quê? Porque o meio cristão evangélico vive com medo sobre uma falsa esperança de Jesus voltar e sobre o medo do arrebatamento. Então, este assunto de arrebatamento nós pretendemos falar numa outra época, quando estivermos tranquilos. Mas devido a constantes pedidos, há 2 semanas eu devo ter recebido aqui umas 2.000 WhatsApp de pessoas me pedindo para esclarecer sobre o arrebatamento. Então fica complicado eu ter que falar para um no WhatsApp, para outro. Eu procuro esclarecer as pessoas que me enviam perguntas, dúvidas, e uma enxurrada de perguntas chegou até a mim sobre arrebatamento. E eu gostaria de, em pouco tempo, falar sobre este assunto. E no futuro próximo, quando nós recomeçarmos, tomarmos de novo a nossa caminhada na graça de Deus, e o povo estiver já preparado aí, a gente vai falar desse assunto, como eu gosto, no telão, mostrando os versículos, ok? Então, olha o que disse Paulo na primeira epístola dos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 e 17, é da onde a igreja, tanto da lei quanto da graça, se apoiam para dizer que vai ter arrebatamento. Então eles usam esta passagem de Paulo e dizem, vai ter o arrebatamento da igreja. Olha o que está escrito aqui. Vamos ler. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, eu vou ler o versículo 16 e 17. Não vou ler mais os outros versículos, porque o foco do nosso entendimento está aqui. A chave do que nós vamos tratar está aqui, tá bom? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui está a palavra em que eles se prendem. Seremos arrebatados. Esta palavra arrebatado, do termo grego onde foi escrita harpazo, significa tomado de um lugar com força. A palavra arrebatado quer dizer isso, tomado com força. Se você ler em João 10, 28, Jesus usa esta palavra. Jesus disse, da palma da mão do Pai, ninguém as arrebatará, ninguém tomará com força, que estão seguras na mão. Não tem nada a ver com ir para um lugar espiritual. Então existem várias passagens, em especial em Atos capítulo 8, versículo 39, diz que Filipe foi arrebatado, tomado, levado de um lugar para o outro. Então a palavra arrebatado, no seu conceito original, é tomado de um lugar para outro, tomado com força.
Então, o que está acontecendo aqui? A igreja atual futuriza este versículo. Mas aqui encontramos um perigo muito grande. Por quê? Se eu pegar esta passagem e trazer para o futuro, eu vou ressuscitar Paulo. Eu vou trazer Paulo para o futuro. Por quê? Porque Paulo, que é o autor desta epístola, se encontra no texto. Não é o que ele diz? Versículo 17. Depois nós. Significa que se eu futurizar esta passagem, eu trago Paulo para o futuro. Eu ressuscito Paulo. Porque o autor se coloca no texto. A palavra nós está na primeira pessoa do plural. Então significa que este evento era um evento para aqueles dias, era um evento para aquela geração. A epístola foi escrita no ano 51 e Paulo, como tinha consciência do que o Filho do Homem disse que viria naquela geração, Paulo tinha ciência pela sua intimidade com Deus que não passaria este evento, que eles não seriam tomados com força em uma outra época a não ser naquela geração. Paulo também sabia que Paulo tinha consciência que ele não sabia nem o dia nem a hora, mas ele mesmo deixa registrado que ele viria como um ladrão a qualquer momento. Então, ser arrebatado de onde? O emprego desta palavra, o uso desta palavra, daria a entender o que para esses irmãos que passariam por esse evento? Ora, a igreja no primeiro século vivia na morte adeana. Era o que eles chamavam, a colocação de Paulo era os que dormiam no Senhor. A igreja aguardava a redenção do corpo. Se você ler depois na sua casa o que diz Romanos, em que eles esperavam a ardente expectativa, aguardava a libertação dos filhos de Deus. Eles viviam num cativeiro de corrupção. Então, eles estavam aguardando o grande evento que se deu com o juízo. Quando Paulo diz encontrar com ele nos ares, os ares aqui não era o ar. Os ares eram naquela ambiência, nas nuvens, naquela ambiência de juízo. Todo este evento aconteceria e o Filho do Homem ia reivindicar os espíritos, primeiro, dos que dormiam, dos que estavam mortos, retidos na morte adeana, e depois dos espíritos dos eleitos que não sofreriam mais por essa prisão. A morte seria vencida, como Paulo já havia profetizado. O último inimigo a ser vencido era a morte. A morte foi vencida com a queda do templo. Definitivamente a lei sucumbiu fisicamente e a morte que os prendia no túmulo foi vencida. E a igreja, que é espiritual, foi arrebatada, foi tomada do império de trevas, foi tomado daquele aion, foi tomado daquela prisão em que se vivia. A igreja já está arrebatada com Cristo. A igreja espiritual, ele é o cabeça e a igreja o seu corpo. Não existe esta noia que Margaret MacDonald começou depois de um sonho em 1830, começou através de um sonho, disse ao seu tio John Nelson Darby que iria, várias pessoas ela viu num sonho subindo como bonecos, e John Nelson Darby
que foi um dos primeiros teólogos, a partir de 1830, começou a pregar que todas as pessoas que estavam com Jesus iam subir para os céus. E se criaram filmes, criaram aí, sabe, ganharam milhões com isso, aterrorizando crentes que viviam subindo nas nuvens, e fizeram uma salada teológica. E fizeram até uma Bíblia, eu tinha uma, Scofield, Bíblia Scofield, com bases embaixo ali, argumentos, dando ênfase a esta doutrina do arrebatamento, que você vê, não acontece nunca. Olha, eu vou repetir para que você tenha esse estalo. A palavra nós está na primeira pessoa do plural. O autor da carta se inclui. Se eu trago esse texto para o dia de hoje, eu trago o autor junto com ele. Porque nós, na primeira pessoa do plural, Paulo está nela. E se eu trago esse texto para os dias de hoje, o autor tem que estar presente. Tanto é que era para aqueles dias, senão o autor iria dizer eles, não nós. Paulo iria dizer, o arrebatamento vai vir, não é agora, vai vir numa era distante, e eles que ficarem vivos. Mas ele não disse eles, ele disse nós. Paulo tinha ciência que o dia estava próximo, eles estavam vendo os sinais. A igreja, no momento, naquele contexto, estava vivendo a grande perseguição. Nero estava lá perseguindo os cristãos. Eles passaram por situações terríveis e dramáticas que a história conta, a história deixou registrada. Tanto é que Paulo foi decapitado, não viu, pressentiu, porque os dias estavam próximos. Assim como os demais apóstolos disseram, o juiz está à porta, eis que vem sem demora. Bem-aventurados que guardam a profecia deste livro, disse Apocalipse, porque os dias estão próximos. Então, no juízo, que começou com a queda do templo, e vir sobre as nuvens significa o juízo de Deus, como diz as demais escrituras, já anunciava, como Paulo disse, a trombeta de Deus, anunciando o juízo que estava acontecendo. No juízo, os eleitos, como diz Mateus 24, 31, seriam ajuntados da extremidade dos céus. Não é no céu ser arrebatado, é na extremidade dos céus, e eles ali experimentariam esta libertação do seu espírito. Nós, que já passamos do juízo, o nosso espírito já está no Senhor. Quando nós tombarmos esta natureza humana, nós voltaremos. O Hades não vai nos prender. A geração que vive debaixo da graça 100% estabelecida não passará pela morte espiritual. A morte apenas é biológica, mas ela é apenas uma mudança, uma troca de roupagem. Eu saio deste corpo físico, deste tabernáculo terrestre e apareço diante de Deus. Sou então levado para a minha morada, para a sua morada. Esta é a forma mais coerente de se acreditar no que está escrito aqui. Trazer isto para cá é ressuscitar Paulo. Então, particularizar este texto como se ele fosse para o dia de hoje, e daqui a 50 anos, e daqui a 20, e daqui a 30, é dizer que Paulo não tinha noção do que estava por acontecer. Então toda essa história começou com Margaret MacDonald, e seu tio, um teólogo da época, começou a pregoar isto. A igreja evangélica acatou, porque viu que muitos dos crentes estavam logo em 1830, a partir daí não parou mais, e os crentes começaram a ter medo, e se usou isto como estratégia de marketing para prender as pessoas dentro da igreja. Só que as demais escrituras, principalmente as que foram escritas no dia de Paulo,
estava avisando aqueles irmãos que eles não precisavam se preocupar. Paulo disse: aquele que se une ao Senhor é um espírito com eles. Paulo estava trazendo a segurança para aqueles irmãos que estavam vivendo naqueles dias, sobre a forte expectativa de que eles seriam tomados com força da morte adiana, do império que dominava, daquela morte que seria vencida, e então a graça seria estabelecida. Arrebatados espiritualmente. O arrebatamento não vai acontecer, este arrebatamento coletivo que foi pregado durante anos na igreja evangélica. Eu perguntei a um pastor: vai ter arrebatamento? Ele disse sim. Quando? Ele está às portas. E por que o senhor então está construindo um templo de 30 milhões de reais aqui no centro do Rio de Janeiro, uma enorme catedral pentecostal? Se o senhor sabe que ele está à porta, está vindo qualquer momento, por que é que o senhor está comprando edifícios? Por que o senhor está comprando automóveis de última geração? Então, essas e outras questões, nós vemos claramente que não está coerente, porque não se respeita o remitente e não se respeita o destinatário e nem a época da escrita dessa carta. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, é uma carta que Paulo está consolando os irmãos lá no ano 51, que estavam ali ansiosos, debaixo de uma grande expectativa deste grande acontecimento para eles. Para nós, é uma segurança em saber que a morte não nos retém e que nós já passamos da morte para a vida. Imagine os senhores ter que morrer, como acredita a tradição evangélica. A tradição evangélica diz assim: e a minha irmã dorme no Senhor. Ah, ela morreu e o espírito dela está dormindo? Diz sim, está dormindo. Mas quando Jesus voltar, ela acorda do sono. Isto era o que viviam os irmãos antes desse evento tão maravilhoso acontecer. Os espíritos dormiam, esperavam o juízo que se deu no ano 70, na primeira era cristã, e então, quando os espíritos foram reivindicados, tomados com força, de lá para cá, todos nós, a morte já não prevalece. Nós vamos falar sobre este argumento mais para frente. É um assunto que precisa, o telão está aberto, mas em resposta desses quase 2.000 irmãos me perguntando, porque tem uma rede de televisão falando da novela do Apocalipse, do arrebatamento, do fim dos dias. Tem um canal do irmão aí, não sei quem de Iau, não sei quem do Mingau, do Miau, acho que eu não sei o que do Miau, que falou que o arrebatamento ia ser 8 de maio, depois o arrebatamento pulou, aí do dia 8 de maio parece que Jesus não tinha álcool em gel, aí Jesus voltou, ia vir no dia 17 de maio, aí no dia 17 de maio era o mês de Nissan, mas estava em quarentena, aí ele voltou de novo, e fica essa brincadeira, sabe? Esse medo aí, 3 dias de escuridão, e o demônio vai bater na porta, e se você abrir, não fala para ninguém, e fica essa brincadeira, não respeitando, particularizando um texto, futurizando. Quando o texto aqui, a palavra nós, está na primeira pessoa do plural, o autor aqui se inclui. Se eu trouxer isto para cá, repito, não querendo ser prolixo, eu ressuscito Paulo e trago ele para cá também. Poderia ser isto? Não. Paulo não tinha em mente, quando ele se incluiu aqui, ele não tinha em mente a igreja no Brasil, nem na França, nem no Canadá. O evento era para aquele dia, naqueles dias de 51 a 70, Paulo morreu em 68, estava numa ardente expectativa. Quando ele está próximo de morrer, ele diz: já agora, o reto juiz já me reservou a coroa, a mim e todos quando amam a sua vinda. Estava tão próximo. Só que esta vinda não era para destruir a terra, não era para acabar com o céu.
Todos esses detalhes são linguagem de figuras que nós vamos falar num futuro bem próximo, tá bom? Continue no canal, divulgue, dê aquele like, compartilhe e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento. Desejo a vocês um grande abraço. Amanhã, 10h20, nós estaremos ao vivo, o chat aberto. Deixa-me aproveitar aqui. Coloca no chat amanhã a sua cidade, porque de repente você encontra algum irmão aí da Paraíba, Alagoas, Pernambuco, interior de São Paulo, Maranhão, Acre, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Porto Alegre, Viamão, Rio Grande do Sul. Você coloca lá, eu sou de tal lugar, alguém aqui em Graça. E quem sabe você não encontra os irmãos e juntos se reúne para vocês fazer aquela cocada de carneiro assado com quiabo frito. Seria uma maravilha e todo mundo ouvir o Evangelho da graça de Deus, tá bom? Um grande abraço para os meus irmãos aí em Cristo espalhado por esse Brasil. Um forte abraço, graça e paz. Não vai ter arrebatamento coletivo. O arrebatamento é individual. Cristo vai tomar o seu espírito, esta carne volta ao pó e o espírito volta para Deus. Beijo, tchau.